Bom dia, amor, tudo bom? Então vamos lá. Hoje nós temos então aula de português, história e artes, tá? Para a aula de português, então, nós vamos falar então um pouquinho sobre o número do substantivo. A gente já sabe que quando a gente fala em gênero do substantivo, eu estou falando de quê? Gênero masculino e feminino, né? Então, o número do substantivo é o quê? É se ele é grande, pequeno ou normal. Quando eu falo que ele é grande, ele está o quê? No aumentativo. Quando ele está no tamanho pequeno, ele está no diminutivo. A própria palavrinha já fala, né? Aumentativo, aumentou. Diminutivo, diminuiu. E o tamanho normal, que é a palavrinha normal dela, né? Do substantivo. Lá na página 54, vocês vão observar que nós temos continuação do texto sobre mitologia grega, né? Uma interpretaçãozinha também, mas dentro dessa interpretação agora nós vamos falar então do número do substantivo. Então a gente vai ler aí na página 54, no número 1, você vai ler. Vai ver, refletindo sobre a língua, aí no número 1 tem. Releia esse trecho de Teseu e a pele de leão. Por isso pediu à mulher que o criasse em segurança e só revelasse ao menino de quem ele era quando fosse forte o bastante para erguer a grande pedra que ficava junto ao rio. Se a gente perceber aí, a gente está percebendo que nós temos o quê? Um substantivo que se refere a tamanho. Quando eu falo grande pedra, a gente já pensa o quê? Que é uma pedra grande, ok? Então, de que tamanho era a pedra que Teseu teria de erguer? Era pequena? Não. Era o quê? Era pedra, era grande, porque dentro do texto já fala, né? Dentro do trecho. Depois nós temos na letra B. Use apenas uma palavra para substituir a expressão grande pedra. Qual é a palavra que eu vou substituir essa expressão? Eu estou falando em uma palavra. Eu não estou falando em expressão também, que eu poderia falar enorme pedra. Não, eu tenho que pegar essa palavra pedra e substituir pelo aumentativo. Então, o aumentativo de eu substituindo grande pedra para o seu aumentativo seria o quê? Uma pedrona, tá? Então, na letra B, pedrona. Depois, na letra C. Há uma diferença de sentido em grande pedra e pedra grande. Releia o trecho e tente descobrir que diferença é essa. Quando eu falo grande pedra e a expressão pedra grande, se eu colocar, por exemplo, se eu substituísse a palavrinha, a expressão pedra grande naquele trecho, como ficaria, ó? Por isso pediu à mulher que o criasse em sentido e só revelasse ao menino de quem ele era filho quando fosse forte o bastante para erguer a pedra grande que ficava junto ao rio. Só que quando eu falo, por isso pediu à mulher que o criasse em segurança e só revelasse ao menino de quem ele era filho quando fosse forte o bastante para erguer a grande pedra. Então, gente, aí eu dou o quê? Outro sentido na frase, né? Eu dou um sentido de quê? Que é uma coisa mais dramática, uma coisa mais que chama mais atenção do leitor, né? Então, na letra C seria, qual que é a diferença, então, entre o sentido de grande pedra e pedra grande? O sentido é o quê? É o tamanho da pedra que confere o sentido mais dramático dentro do texto, ok? Na letra D, se a pedra fosse pequena, que substantivo você usaria para nomeá-la? Então, se grande ficou pedrona, pequena ficaria como? Pedrinha. Observe. Aí eu tenho aí 3 tamanhos de pedra. Tenho a pedra, que é o grau normal, por isso que eu falo que tem o grau normal, o grau aumentativo e o grau diminutivo. O diminutivo, pedrinha, e o aumentativo, pedrona. Geralmente o diminutivo como pedrinha indica diminuição de tamanho do ser ou do objeto. E o aumentativo como pedrona, pedrão, indica o aumento de tamanho de ser ou do objeto. Mas a gente percebe que dentro do grau do número do substantivo, principalmente do tamanho do aumentativo e do diminutivo, nós vamos perceber que às vezes aparecem palavrinhas que são pequenas, né? Que está no diminutivo, que termina com inho, mas nem necessariamente elas precisam estar no diminutivo. Às vezes a gente fala assim, por exemplo. A minha mamãezinha comprou chocolate para mim. Se eu quero falar mamãezinha nesse sentido, eu não estou falando que a sua mãe é pequenininha, mas é o sentido de quê? De ternura, de carinho. Então a gente percebe que nem todas as palavras que terminam com inha ou com inho estão no diminutivo, tá?
E aqui também isso pode acontecer também no aumentativo. Olha aí. Converse com o colega e assinale a frase em que o aumentativo foi usado para indicar o aumento de tamanho. Nós estamos falando de tamanho aqui. Teseu era mesmo um guerreirão, preocupava-se com o destino das pessoas. Isso significa que ele era um gigante? Não. Isso significa que ele era o quê? Um guerreirão o quê? Corajoso, forte, né? Então, esse não está no aumentativo. Perceberam que o ão também nem sempre está no aumentativo. O rei Egeu vivia em um castelão. Então, aqui a gente observa que o castelão está no aumentativo, né? Esse é um castelo grande, ok? Então, essa foi a atividade de hoje na nossa aula online. E eu peço para vocês fazerem a página 55 em casa para a gente estar corrigindo juntos na próxima aula, tá? Então, nós vamos agora para o livro de história. Vamos lá na página. Nós vamos iniciar um novo capítulo de história agora. Lá na página 36. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho no campo, tá? A gente percebe aí na página 36 e 37, nós estamos vendo uma paisagem de um agricultor, né? O que nós vamos ver nessa unidade, gente? Nós vamos conhecer a origem da agricultura e da criação de animais, entender a importância da agropecuária para a nossa vida. Qual a importância que a agropecuária tem para a gente? Saber para que servia um engenho de cana-de-açúcar. Para que serve o engenho? Se hoje nós temos um produto em nossas mesas que é o açúcar, com certeza lá no início da nossa história eles passaram pelo processo dentro do engenho. Então a gente vai conhecer como que era esse processo. E conhecer o cultivo do cacau, a matéria-prima do chocolate. Todo produto, gente, tem a sua matéria-prima. E a do cacau, do chocolate, a matéria-prima é o quê? É o chocolate, tá? O açúcar, esse açúcar que nós temos em casa, qual que é a matéria-prima dela? É o quê? A cana de açúcar, aquela plantação de cana que tem nas grandes plantações, né? Então, olha aí, observe a fotografia e converse com os colegas e o professor. O arroz passou a ser cultivado cerca de 8.500 anos atrás e ainda é um alimento muito importante na cultura e na alimentação de vários países. Você consome arroz no seu dia a dia? Claro, todos nós, porque faz parte da nossa cultura, né? Comer o nosso arroz todos os dias. Além do arroz, outros grãos cultivados há milhares de anos são o trigo, há cerca de 10.000 anos, e o milho, há cerca de 5.000 anos. Em uma folha à parte, faça uma linha do tempo, dispondo em ordem crescente as datas em que esses alimentos passaram a ser cultivados e escrevendo o nome deles. Essa proposta aqui do número 2, eu falei para as crianças que nós vamos fazer depois que nós retornarmos para a sala de aula, que nós vamos fazer essa linha do tempo juntos, tá? Então, vamos na página 38 e na página 39. Eu vou explicar para vocês a página 38 e a página 39 vocês vão fazer sozinhos, ok? Aqui na 38, a gente fala de dois povos naquele período, que são os nômades e os sedentários. Os nômades, nós já sabemos que são o quê? Eram pessoas que ficavam de um lugar para o outro à procura de seus alimentos e para a sua sobrevivência. Então, os nômades, o que eles faziam? Eles caçavam e pescavam, mas sempre eles estavam mudando de um lugar para outro. Por isso que a gente chama de nômade. Então, são pessoas que não possuíam lugar fixo para morar. E temos também os sedentários. Os sedentários já são pessoas que já conseguiram se fixar nos lugares. Então, eles deixaram de ser nômades para ser sedentários. Ou seja, eles perceberam que eles poderiam plantar, poderiam criar seus próprios animais, e com isso eles começaram a se instalar somente no lugar, formando-se então quem? As aldeias. Depois, com o tempo, foram formando as vilas, as pequenas vilas, depois as cidades, e aí vai. Então, ou seja, eu quero que vocês percebam que a diferença dos nômades sedentários são esses. Os nômades ficavam mudando, e os sedentários não. Eles já começaram a se fixar em um local só, tá? Então, vocês vão fazer a página 39 e nessa próxima aula nós vamos corrigir, então, juntos, ok? Depois, gente, agora na aula de artes, nós vamos fazer esse cartãozinho. Domingo agora é Dia das Mães, né? Então, vocês vão produzir o cartãozinho para a mamãe com o material que vocês têm em casa. Nós já sabemos que nosso material está na escola, mas a professora está fazendo atividades com vocês com revistas, jornais ou canetinha, lápis de cor,
folha branca que eu tenho certeza que vocês têm em casa, ok? Então, olha só, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essas dobraduras aqui, ó, que são as tulipinhas, tá? Como que é essa dobradura? Geralmente, como eu pedi para vocês fazerem, como que eu estou pedindo para vocês fazerem na revista, né? Vocês vão pegar, então, uma folha de revista de jornal, ou uma folha de revista ou de jornal, tanto faz, tá? Com ela, vocês vão o quê? Vocês vão diminuindo o tamanho para o quê? Para formar as tulipas. Lembrando que as nossas tulipas, elas têm que ser pequenas, porque se for muito grande, o cartão não vai ficar bacana, né? A gente vai poder fazer várias tulipinhas, não é verdade? Então, aqui, ó. Então, aqui eu vou cortando até que forme um quadrado, ó. Cortei de novo, tá? Cortei de novo. Ó. Quando você for cortando, você vai vendo que você tem um retângulo, você não tem um quadrado, não é verdade? Então, para eu formar um quadrado, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui embaixo, ó, assim, dessa forma. O que sobrar, você vai perceber que vai sobrar um pedacinho de papel aqui, ó. O que que você vai fazer? Você vai tirar esse pedacinho de papel, tá? Ó, tirou a sobra, não tirou? Depois que você tirar a sobra, você vai perceber que você tem o triângulo. Ele está dobrado no meio, é um quadradinho dobrado no meio e formou um triângulo. Você vem aqui, dobra a primeira pontinha, depois você vai vir aqui, vai dobrar a segunda pontinha. Então, você vai fazer várias dessas tulipinhas aqui, ó, de tamanhos diferentes, que é para você fazer a sua colagem, ficar com tamanhos diferentes, tá vendo? Terminou de colar, você vai fazer o raminho das suas flores, né? As folhinhas, pintar. Pode fazer o jarrinho com revista também, ou então você pode desenhar, você que sabe, escrever para quem você está fazendo o seu cartãozinho, e dentro você vai fazer a imagem, a mensagem que você quiser para sua mãe, tá? Na próxima aula, que será na quarta-feira, a professora vai ver os cartõezinhos prontos, ok? Outro detalhe, gente, para quarta-feira, eu quero que vocês juntem para mim um pote de vidro, tá vendo? Nós vamos fazer essa atividade na aula de filosofia. Então, vocês vão juntar um pote de vidro, ou de azeitona, de palmito, que a mamãe tiver em casa. Pode ser menorzinho, se você não tiver grande. Limpa, tira o rótulo dele, deixa ele todo branquinho. O meu eu não tirei para vocês verem de que é, tá? Que é um pote normal que a gente tem em casa. Todo o material que a professora for fazer com vocês, geralmente nós vamos fazer com materiais que a gente possui em casa, tá? Pra gente não ficar sem fazer atividade. Então, juntem o vidro, limpem ele, tira o rótulo, deixa ele prontinho para quarta-feira para aula de filosofia, tá bom? Então, um grande beijo e na quarta-feira a gente estará juntinho na nossa aula para dar sequência no nosso estudo, ok? Só acessar o link lá no plural que a gente consegue, então, entrar na nossa reunião, tá? Então, um beijo e fiquem com Deus.